um, um eletroencefalograma que mede as ondas, né, a delta, a beta, ou um scanner funcional que mostre ali as áreas piscando, né, com o sinal Bold ali que detecta o gasto de oxigênio, eu não vou ver meu cérebro. Então eu percebo meu cérebro através dos meus processos cognitivos, né? Pensamento, memória, atenção. Então eu percebo, cara, eu nunca presto atenção nas coisas. Eu perco viagens, compro passagens de ida em vez de passagem de volta quando eu quero voltar. Opa, meu sistema atencional está prejudicado. Minha mente não presta muita atenção, né? O meu psicólogo ele diz assim, mente é um conceito inútil, mas isso mais para você estudar, né, os processos da neurociência, os processos da psicologia, você não vai ter muita diferença da mente para o cérebro funcionando, né? Então você morre, o cérebro continua ali, mas a mente não tem mais, porque o cérebro não está funcionando mais. Mas é interessante você usar esse conceito, essa palavra para seria tipo a atividade do cérebro. Atividade, o comportamento do cérebro, né? A gente fala muito em comportamento. Um neurônio se comporta, um grupo de neurônios se comporta, um cérebro inteiro se comporta, um corpo se comporta, né? Comportamento é aquela ação ali. Então a mente é essa ideia que a gente usa para descrever o que a gente percebe lá dentro, né? Nossa percepção, eu costumo pensar isso, a minha mente está acelerada, os pacientes falam, eu tô com a mente acelerada, eu tô com a mente confusa, eu tô com a mente negativa. Na verdade, isso é o cérebro, o cérebro com processos, por exemplo, a DMN é a rede de modo padrão, que é uma rede cerebral, que se você olhar nos exames vai aparecer bem aqui no meio da testa, bem em cima, no meio do coco aqui, bem em cima, que se você parar e disser, eu não vou fazer nada, vai ativar essa rede. Por isso que eles falam que é a rede de não tarefa, a rede que ativa quando você não está fazendo tarefa nenhuma. Então você começa a devagar, essa rede está ativa. Você começa a fazer algo, e seja qualquer coisa, dobrar esse papel. A rede DMN tende a desativar e ativar a rede de tarefa, que é uma outra rede, um outro circuito. A pessoa que tem TDAH, por exemplo, vai ativar às vezes essas duas junto. Então a pessoa está ali fazendo a tarefa e a DMN está pulsando. Então ela... foca e desfoca. Opa, a minha tia, não sei do que. Lembrei lá da minha infância. 5 anos que eu tinha, aconteceu tal coisa. Então... O cérebro parece que... Isso acontece com superdotados também. O cérebro parece que não consegue fazer essa gangorra, né? DMN desativando, rede de tarefa ativando. Então a pessoa fica com a mente meio que confusa, né? Ela diz, o superdotado, no fim das contas, então, ele não é superdotado, digamos assim. Ele tem uma parte que tá melhor, mas uma que tá deficitária. Isso, é interessante isso. Imagina uma mandala, né? Imagina uma mandala, assim, com vários pontos. Uma mandala com 5 pontos. Tá. Você tem uma pessoa neurotípica normal, cérebro normal, né? Você teria um superdotado, em vez... Aqui seria, por exemplo, a criatividade. Tá. Ele teria esse ponto mais puxado para cá, mais para cima, só que como consequência de você puxar esse ponto para cima, alguns outros se atrofiam. Né? Imagina que você tem 5 redes do cérebro, uma é responsável por uma criatividade, outra por controle de impulso. Quando você usa muita criatividade, a área de controle de impulso perde energia, perde força, né? Então, superdotados às vezes são pessoas extremamente atormentadas, né, emocionalmente, porque não conseguem inibir impulsos, não conseguem se concentrar, não conseguem decidir o que querem fazer. Muitas vezes sentem quase tudo que uma pessoa está sentindo quando fala com eles e não sabem o que fazer com isso. Então, é como se fosse assim, para você ter uma super habilidade numa área, você perde em outras. Então, por exemplo, sou uma pessoa extremamente criativa, mas sou absurdamente desatento para tudo que não é coisas que eu gosto. Então Mas isso tem como alguém ser superdotado no sentido de, vamos supor, que nem tu falou, tem os 5 pontos ali. E daí só esse aqui, explodiu, mas os outros todos continuam padrão. Existe isso ou não? Porque daí seria um cara superdotado de fato, eu acho, Existe. Né? Você tem... Porque os outros não. Os outros, ele virou superdotado em... criatividade, mas ele perdeu a atenção. Então ele não é tão superdotado assim. Na verdade, o que o que define a superdotação assim que a gente tem uma teoria, eu não vou lembrar o nome do autor que formulou essa teoria. Ele vai dizer, é um drive emocional muito forte. O que seria isso? Uma motivação muito forte para alguma área. Então o cara é super engajado em alguma coisa. Criatividade e senso de liderança.
Então ele vai definir esses 3 pontos como pontos que geralmente o superdotado vai se manifestar. Então geralmente é uma criança que ela gosta de ficar com crianças menores para ensinar elas, ou com adultos para aprender deles para ensinar para as outras. Ela não gosta de ficar com crianças de 5 anos se ela tem 5. Ela gosta de ficar com crianças de 3 ou com crianças de 10, né? Ou com adulto. Então é uma criança que tem um senso de liderança muito grande, né? O adulto pode ter tanto problema durante a infância, porque geralmente o superdotado não é identificado, que ele não vai nem saber disso. Então, ele vai ser um cara extremamente, às vezes, introspectivo, mas com uma necessidade de liderar, mas ele não faz isso. Ele fica quieto. Vai ser aquele cara que ele quer levantar a mão na sala, na faculdade, mas ele não levanta, porque ele tem medo. Ele foi muito inibido. Então esse é um dos pontos, né? O ponto da liderança. A criatividade vai se manifestar geralmente nas artes, na música, mas também pode ser numa questão mais exata, né? Matemática. E o outro ponto que é o drive emocional, o drive motivacional. Então, você pega o hiperfoco da pessoa que tem TDAH e o hiperfoco do superdotado é muito parecido. São pessoas que ficam 10 horas lendo um negócio, pega o livro de manhã e termina à noite, ou não quer dormir para não parar de ler, né? Então, ambos têm muito parecido. Mas a quantidade de conteúdo que ele realmente absorve é a mesma? É maior. O superdotado tem uma absorção maior, porque o cérebro dele é maior em diversas áreas. Tem 28 regiões que o cérebro é maior. O hemisfério direito é maior, então ele é por causa da criatividade, né? A criatividade é a associação de ideias. Então, o hemisfério direito funciona mais. É um cérebro geralmente maior e mais metabólico, consome mais energia. E tem uma outra informação de um estudo também que diz que tem mais dendritos. Então, você tem o núcleo do neurônio, o axônio e os dendritos. Então, o cérebro do superdotado tem mais caminhos de comunicação com... Cada neurônio tem mais caminhos de comunicação com outros, né? Além disso, outras áreas, a área cinzenta, a área branca e tal, tem umas diferenças. Mas, ou seja, muitos TDAHs têm uma inteligência muito grande, e aí você vai confundir ele com a superdotação. Mas, geralmente, o superdotado, ele aprende mais rápido. A fala do superdotado na clínica é a seguinte: Jean, eu nunca me esforcei e eu sempre passei na faculdade, na escola. Nunca me esforcei. De modo que agora, hoje, eu preciso me esforçar e eu não sei fazer isso. Então, eu me sinto um lixo porque eu não sei fazer esforço. Eu sempre fiz as coisas assim, ó, na última hora. Eu cheguei lá, eu fiz a prova e eu passei. Aí eu cheguei, fiquei mais uma semana não fazendo nada. Amanhã tem prova. Eu dou uma olhada, leio, aprendo e faço. Então parece um superpoder, só que na verdade, se você for ver e perguntar para esses caras, às vezes eles têm 5 interesses profissionais. Às vezes eles querem fazer 5 faculdades. E às vezes fazem, de fato, 2, 3 faculdades. E aí eles se sobrecarregam de estresse, de ansiedade, porque o mundo cobra que você faça uma coisa só, que você decida para onde você... né, córtex pré-frontal para projetar para onde você quer ir e você vai. E o superdotado não, ele projeta, sei lá, 5, 6 cenários. Ele absorve o mundo com uma velocidade maior que às vezes até confunde ele. E às vezes ele tem uma crise de pânico só porque ele começou a pensar. Simplesmente começou a pensar. Por exemplo, o cara tá na aula de... o cérebro ali. O cara tá na aula de filosofia, na aula de, sei lá, de psicologia, na aula de matemática, e o cara começa... o número do pi, não sei o que tem um padrão, não sei o que, quando vê ele dá um tilt no cérebro, de tanto que ele pensa e associa coisas e tal. Então, assim, parece um superpoder, mas na verdade, se você não pegar a criança e ver ela... Nossa, essa criança é um superdotado, e você trabalhar em cima dessa criança, ele provavelmente vai ser um adulto com desempenho bastante abaixo da média. Olha que louco, né? O cara é superdotado, e você não diz que ele é superdotado, você diz que ele é abaixo da média, em questão de desempenho, de entrega, né? Então ele é um cara que passa com as notas meio vermelhas ali na faculdade, que entrega o mínimo pro patrão no trabalho, não consegue desempenhar direito. Só que daí, às vezes, esses caras conseguem achar alguma coisa que eles dominam, que eles gostam muito. E aí vai aquela questão da criatividade, do drive motivacional e da capacidade de liderança. Então, às vezes, eles vão, por exemplo, ser empreendedores. É muito comum. Ou eles vão, sei lá, entrar em algum projeto onde eles possam exercer muita autonomia. Aí não tem barras para travar a criatividade deles, né? Então, eles conseguem. E a motivação, ela é, tipo...
principal ponto, assim, que pra conseguir direcionar um cara desse? Ou não é necessariamente a Não. motivação? Não é a motivação. A principal dificuldade de um superdotado é, de fato, o emocional dele, né? Porque, como ele foi uma criança extremamente sozinha, pensa bem, você tem 5 anos e você tá entendendo coisas que você deveria entender com 10. Então os adultos te acham meio ET, né? Os adultos dizem, essa criança é estranha. Essa criança faz perguntas filosóficas, né? Então, os adultos não entendem, porque não sabem muito desse tema, não entendem, não sabem o que fazer. A escola não tem o que dar para esse aluno estudar. Então esse aluno, ele senta, ele aprende e acabou. Não tem mais nada o que fazer. Poderia partir para um próximo... Poderia, só que ele não tem o que fazer. Então, as escolas não têm... tem até uma lei. A pessoa que acha que o filho tem superdotação, ela pode até acionar a justiça, porque existe uma lei que diz que tem que existir um acompanhamento extra classe, alguma coisa desse tipo, para o superdotado. No Brasil tem isso. Mas como é que identifica uma superdotação, vamos dizer, sem um exame de fato, tipo, cerebral, assim, pra identificar as áreas que estão maiores ou não? Sim, exatamente. Isso é uma boa pergunta. Tem alguns sinais bem interessantes que são sinais, assim, que os pais podem perceber. Geralmente, isso é muito genético, então geralmente os pais têm, um dos pais ou os dois. Então, geralmente, os pais também são pessoas muito criativas, muito que gostam muito de liderar, que tem um drive emocional muito grande, que tem uma motivação muito grande em algum tema, alguma tarefa, algum projeto, alguma coisa. Então, o pai pode primeiro olhar para ele, para o comportamento dele, para a mãe, para o comportamento dela, ou para os próprios pais deles também, é uma coisa muito hereditária. E depois ele pode pensar o seguinte, bom, quando que esse bebê começou a falar, andar, quando que ele começou a desenvolver a parte motora? Geralmente o superdotado desenvolve mais cedo. Então ele vai... Os bebês, em geral, começam a andar com 1 ano, até 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Eu já atendi pais superdotados que disseram que o filho começou a andar com 8 meses. E a falar com 8 meses. Né? Pronunciar conceitos, assim. Por exemplo, papa, com 8 meses. Então é muito cedo, porque a criança faz isso com 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses. E... Então ele pode perceber, puxar na história, né, dessa criança se ela se desenvolveu muito rapidamente. Assim. Da forma motora e linguística. E aí ela pode observar o seguinte, geralmente vai ser uma criança que não vai ser uma criança extremamente liderante, assim, extrovertida. Mais quieta, Geralmente vai ser um cara dela. quieto, vai ser uma criancinha quieta, tímida, medrosa, porque ela não tem córtex pré-frontal para entender o que está acontecendo. Então ela acha que ela tem alguma coisa errada com ela. Né? É muito comum as crianças, quando têm 4, 5, 6 anos, elas começarem... a minha sobrinha que tá começando a fazer isso agora. Tio, podemos fazer isso? Não, não podemos. Ah, então você não quer? Você não quer brincar comigo? Eles começam a fazer essa coisa de meio que fazer uma manipulaçãozinha emocional. Então eles começam a sentir emoções muito fortes, projetar o que os outros estão sentindo e pensando, e começam a querer lidar com isso de alguma forma. E o superdotado já vai, às vezes ele vai se reprimir, né? Porque ele não sabe o que está acontecendo, os pais não explicam, a escola não explica o que está acontecendo comigo, que eu sou diferente. Ele não consegue, de fato, socializar muito bem de uma forma fácil. Então, ele tem uma trava, assim. Tu chegou num ponto aí nesse negócio, assim, de talvez da pessoa ser um pouco mais antissocial, ser um pouco mais quieta e tal. Partindo para um lado bem mais negativo. A gente tava falando, teoricamente, de coisas positivas, da pessoa ter facilidade, ser esperta, ser superdotada, enfim. E pessoas, por exemplo, um cara que chega numa... Óbvio que tem outros fatores que podem desenvolver durante a vida, mas, pô, um cara que, sei lá, que se suicida, ou alguém que entra num colégio e mata várias pessoas. Isso vem de cedo também, provavelmente, né? Comportamento Talvez antes, violento. sei lá, exemplo, na escola ela sofreu bullying e isso motivou ela a fazer isso. Mas pode vir de antes também, ela pode nascer com alguma coisa assim. Cara, eu li um negócio esses dias bizarro, que a violência, ela é genética. Então, é isso que eu queria entender. Sim, a agressividade, ela é bastante modulada. Homens têm mais agressividade temperamental do que mulheres, né? Muito mais. A gente tem questões hormonais que impactam nisso e questões também culturais que impactam nisso,
Mas, por exemplo, a psicopatia já tem alguns genes ali detectados. Uhum. É um polimorfismo genético que se expressar, a pessoa pode desenvolver a psicopatia.